Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca. Na introdução do texto Com os Olhos do Coração, tem um que ele iniciou assim: veneno. Muito tempo atrás, uma menina chamada Lili casou-se e foi viver com o marido e a sogra. Em um tempo muito curto, Lili descobriu que não ia se dar muito bem com a sogra. Tinham personalidades muito diferentes e Lili foi se enfurecendo com os hábitos de sua sogra. Além disso, ela criticava Lili constantemente. Dias, semanas e meses se passaram e Lili e sua sogra nunca deixaram de discutir e brigar. Mas o que fez a situação até piorar foi o fato de Lili ter que se curvar à sogra e obedecer-lhe. A raiva e a infelicidade dentro da casa estavam causando ao pobre marido um grande estresse. Finalmente Lili, não aguentando mais, decidiu tomar uma atitude. Foi ver o bom amigo de seu pai, o senhor Wang, que vendia ervas. Ela contou-lhe a situação e pediu que lhe desse algum veneno para dar à sogra, que lhe resolvesse o problema de uma vez por todas. Senhor Wang pensou por algum tempo e finalmente disse: Lili, eu ajudarei você a resolver seu problema, mas você tem que me escutar e obedecer a todas as instruções que eu lhe der. Lili respondeu: sim, senhor Wang. Eu farei tudo o que o senhor me pedir. O senhor Wang entrou no quarto dos fundos e voltou, em alguns minutos, com um pacote de ervas e disse a Lili: você não pode usar de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Então, eu lhe dou várias ervas que vão lentamente envenenar sua sogra. A cada 2 dias, prepare alguma carne de porco ou de galinha e ponha um pouco destas ervas no prato dela. Agora, para ter certeza de que ninguém vai suspeitar de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma amigável com ela. Não discuta, obedeça em tudo e trate-a como se fosse uma rainha. Lili ficou muito contente, agradeceu ao Sr. Wang e voltou apressada para casa para começar o projeto de assassinar sua sogra. Semanas se passaram, meses se passaram e a cada 2 dias Lili servia comida especialmente tratada à sua sogra. Ela se lembrou do que o Sr. Wang tinha dito sobre evitar suspeitas e controlou seu temperamento. Obedeceu à sogra, tratou-a como se fosse sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira tinha mudado. Lili tinha controlado tanto o seu temperamento que raramente se aborrecia. Nesses 6 meses não tinha tido uma discussão com a sogra, que parecia agora muito mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra com Lili mudaram e ela começou a amar Lili tanto quanto a própria filha. Ela revelava aos amigos e parentes que Lili era a melhor nora que alguém poderia achar. Lili e a sogra estavam tratando uma outra como mãe e filha. O marido de Lili estava muito contente em ver o que estava acontecendo. Um dia Lili foi ver o Sr. Wang e pediu-lhe ajuda novamente. Ela disse: querido Sr. Wang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou tanto em uma mulher tão agradável e eu a amo como minha própria mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. Sr. Wang sorriu e acenou negativamente com a cabeça. Lili, não há nada com que se preocupar. Eu nunca lhe dei veneno algum. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O único veneno estava em sua mente e sua atitude para com ela, mas isso tudo foi jogado fora pelo amor que você deu à sua sogra.
né, gente? Pois é. Se ao invés da gente querer envenenar as pessoas, a gente pudesse mudar o nosso comportamento, né? E levar a elas o nosso melhor, mesmo quando elas dão o pior delas para nós. É o princípio de Jesus, né? Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Com os olhos do coração. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-lo ao desenvolvimento justo. Quem disse isso aí foi o André Luiz através do Chico. Eis aí uma receita simples e eficaz para a paz em família. A história narrada demonstrou o quanto o apreço, a estima, a consideração da nora para com a sogra foram capazes de mudar para melhor o relacionamento entre elas. E a razão é muito simples. Queremos ser reconhecidos, notados, elogiados. Precisamos sentir que somos importantes. Entretanto, quando temos alguma divergência dentro de casa, nossos diálogos estão repletos de críticas, sermões, desprezos e depreciações, causando verdadeiros desastres nos vínculos afetivos da família. Paulo, o apóstolo, propõe-nos um pensamento importante a meditar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ora, se a minha conduta no diálogo com a família é a da crítica contumaz, que reação posso esperar dos meus parentes? Se ao invés de sorrisos eu somente me apresentar com a cara amarrada, que posso aguardar de meus pares? Se somente tenho reclamações a apresentar, como esperar que eles me queiram bem? No lar recebemos o que damos, é a regra. Carecemos compreender que o mal não se corrige com o mal. O negativo não anula o negativo. Um vaso de cristal não se conserta a marretadas. Só o bem vence o mal. Só o positivo anula o negativo. Em regra, agimos de conformidade com os estímulos que recebemos. Se sentimos frio, vestimos um agasalho. Se somos agredidos, procuramos nos defender. Se somos criticados, procuramos nos isolar de quem nos acusa. Os problemas de relacionamento interno da família devem merecer um estímulo positivo da nossa parte. Diante de um familiar difícil, vamos evitar os estímulos negativos, trocando-os pelos positivos, como paciência, meiguice, ternura, carinho, muitos elogios e amor. Assim também pensa Emmanuel. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu de discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Daniel Selous escreveu que palavras de apoio são como interruptores de luz. Quando as ouvimos, surge uma gama imensa de possibilidades quanto ao que podemos fazer e ao que podemos vir a ser. Será que temos deixado a família no escuro de nossa indiferença? Em minhas palavras, conheci um casal que vive o que agora tentamos explicar. Os dois pediram-me um autógrafo e depois que escrevi algumas palavras, ela segurou a mão do marido, olhou com encanto para sua face marcada pelo tempo, virou-se para mim e disse com ternura: "Ele é o homem da minha vida. Sou muito feliz por estar ao lado dele. Agradeço a Deus por ter me dado esse presente tão especial que é o meu esposo." Ela via o marido com os olhos do coração. Que força irresistível tem esse olhar. Pude constatar depois, em outras conversas que tive com o casal, que ele procurava todos os dias corresponder aos elogios da mulher. Veja algumas palavras que poderão despertar bons sentimentos em nossos familiares. Você é especial em minha vida. Puxa, como você tem me ajudado. Incrível como você é bom em matemática. Obrigado por você se dedicar tanto à nossa família. Sabemos que você é capaz de vencer esse desafio.
Você é um presente de Deus em minha vida. Não basta falar bem, é preciso também pensar bem do nosso familiar. Às vezes damos curso e vários pensamentos negativos sobre eles. Quando pensamos mal, criamos um campo energético correspondente e envolvemos o familiar em nossas cadeias mentais inferiores. Muitas vezes os filhos se encontram presos energeticamente a laços de medo e aflição, cujos vínculos foram criados por pais excessivamente preocupados e inseguros. Além do mais, se fixarmos negativamente o pensamento nos defeitos do cônjuge, estes tenderão a se arraigar, porque foram alimentados por nossas emissões psíquicas desequilibradas. Não será melhor criarmos uma atmosfera positiva para que o familiar sinta-se amparado e estimulado positivamente a mudar seu comportamento? Por isso, é bom pensar bem, mentalizar situações felizes para os nossos familiares, fixar nossos pensamentos na essência de luz que cada um é. Quem pensa, cria. Essa é a verdade que cada um é. Essa é a verdade. E muitos problemas no lar poderão se modificar se olharmos as pessoas com os olhos do coração. Agora pare um pouco para meditar sobre o assunto. Não vale a pena prosseguir sem que você reflita, sem se vem tratando que você Agora pare um pouco para meditar sobre o assunto. Não vale a pena prosseguir sem que você reflita, se vem tratando os familiares com os olhos do coração. Esses olhos não veem cascas, sinais exteriores, apenas procuram a essência de cada um. Não ligam para os defeitos, antes valorizam as virtudes, porque sabem que a natureza é bela e perfeita. Com os olhos do coração, miramos as estrelas em vez das nuvens passageiras. Se desejar, aproveite o espaço para responder às questões abaixo formuladas. Elas não foram feitas para chateá-lo ou constrangê-lo, apenas para lhe dar a oportunidade de pensar sobre o assunto. Se não quiser escrever, tudo bem, mas não deixe de refletir sobre o assunto. Então o De Luca ele coloca aqui, deixa eu ver se são 3. Isso, ele colocou 3 perguntas. Se vocês quiserem anotar, eu vou fazer a pergunta bem devagarinho para vocês anotarem aí, vocês refletirem como ele pediu, tá? Primeira pergunta. Porventura, tenho mais criticado do que elogiado? Vou repetir. Primeira pergunta. Porventura, tenho mais criticado do que elogiado? Segunda pergunta. Tenho sido grato ao familiar que ele tem feito à família? Vou repetir a pergunta. A segunda pergunta. Tenho sido grato ao familiar pelo que ele tem feito à família? E a terceira pergunta. O que posso fazer hoje para melhorar o meu apreço pelos meus familiares? Terceira pergunta. O que posso fazer hoje para melhorar o meu apreço pelos meus familiares? Gente, são 3 perguntinhas bobas, mas que podem transformar o meio da família. As situações problemáticas que enfrentam, os desequilíbrios emocionais, de convivência, de conversa dentro de casa. Eu acho que dá para melhorar bastante coisa com essas 3 perguntinhas, hein? Vejam bem, lá no começo, né? Teve a sogra e a nora que não se davam bem. A nora mudou o comportamento dela para melhor, paparicando, ouvindo e não se deixando chatear com as coisas da sogra, né? As rabugices da sogra. E ela continuou tratando bem a sogra. Desse ponto que ela queria, inclusive, matar a sogra, ela passou a desejar a sogra como se fosse sua própria mãe. Não porque a sogra mudou o jeito de ser, mas porque ela mudou o jeito de ver a sogra. Ela passou a ver com os olhos do coração. Aqui, ele fala durante o texto todinho, mais uma vez, ele dá até algumas receitinhas, né, de como a gente agir, como a gente falar com os nossos familiares,
Veja bem o que o André Luiz, ele exalta aqui na frase do André Luiz, ó, antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-lo ao desenvolvimento justo. Eu tive, nesse texto aqui, eu acho que é onde eu mais pequei, mais uma vez eu volto a lembrar do meu filho, né? Como mãe, eu sendo professora, aprendi a exigir demais de aluno, ficar cobrando o tempo todo, ó, isso está errado, isso tem que melhorar, isso está bom, isso não está, você está melhorando, você está piorando, vamos lá, né? Vamos correr atrás do prejuízo, os outros vão passar, você vai ficar, então vamos. Sempre acelerando o passo de criança para que todo mundo caminhasse e chegasse no denominador comum, né? Passar de ano, conhecer o conteúdo específico. Isso você vem lá da sala de aula, pumba, e cai dentro de casa e começa a fazer exatamente a mesma coisa com o seu filho. Não como professora, mas como mãe. Você ainda não lavou a louça? Por que você não lavou a louça? Você não trabalha, você só estuda, você não faz nada. Qual é o problema? Vai quebrar a mão? Vai lavar a louça. Ah, mas eu vou daqui a pouco. Não, daqui a pouco não, já era para ter lavado. Vai lavar a louça. Aí depois eu coloquei regrinha. Quando eu chegar da escola, eu não quero ver louça suja. Primeira coisa que você faz é almoçar e lavar a sua louça. A roupa suja não é para deixar aqui no quarto. Tem o balde para jogar dentro do balde. E aí eu comecei a exigir coisas, colocar regras dentro de casa do que podia e o que não podia fazer. Saiu do campo da sargento, né? Qualquer coisa que saísse daquela rotina, do quadro, do que pode e o que não pode fazer, era motivo para eu cair matando em cima dele. Então era regra, era tudo regrado. Horário para comer, horário para estudar, horário para assistir televisão, horário para jogar videogame. E tinha os nossos horários de brincar, os nossos horários de sair, de passear. Então tudo tinha horário, tudo tinha que ser assim para eu conseguir dar conta de tudo. A vida me exigiu ser aquela mãe presente, mas também aquela professora compromissada e aquela dona de casa. E foi muito pouco tempo que eu tive um parceiro, meu marido. Foram 8 anos só. Depois disso, foram 10, né, de casados. Mas depois disso eu tive que ficar sozinha com todas as responsabilidades. Então, como era muito exigido para cima de mim, que eu desse conta das minhas missões, eu também acabava dividindo um pouco disso em cima, cobrando. E nessa de cobrar, às vezes não sobra tempo para elogiar. Quando eu falo que não sobra tempo, é porque não sobra mesmo, porque é cobrança. É cobrança o tempo todo. O elogio vai ficando para depois. O elogio fica uma vez, num aniversário, no Natal, na passagem de ano, você passou de uma série para outra. Então o elogio é para poucos momentos. No dia a dia é cobrança. Tanto é que um dos motivos que fez meu filho ir embora de casa aos 24 anos, 24 para 25 anos, e não querer mais voltar, não sei como que eu posso dizer, né? Se é um motivo para não querer voltar e ver a mãe, de não querer ter contato com a mãe, eu não sei se isso já é um exagero dele ou se realmente eu fui um bicho pintado mesmo. Né, do tipo assim, poxa, eu só fiz o mal, porque eu cobrei demais. Então, eu cobrei demais. Falar que ele era a pessoa mais importante da minha vida, eu falava sempre. Falar que eu amo, direto. Escrever bilhetinhos quando eu saía para trabalhar, ou ele saía antes de mim, como eu fazia com o pai dele, a gente também fazia entre nós, sempre teve. Sempre eu ensinei a amar, ensinei a cultuar, né, essa questão do carinho, do agradar. Tanto é que ele agrada meninas, ele tem aquela coisa assim. Teve um aniversário meu que eu fiquei assim, né? Com a dor de cotovelo tremenda. Ele me trouxe lá uns Minions desse tamanho, que era um porta-bala. Eu amo os Minions, eu sou criança, eu gosto dessas coisas. E aí ele estava indo conhecer uma menina e levou um urso do tamanho, quase do tamanho dele. Um urso numa cesta cheia de chocolate, de bombom. Eu falei, caramba, né? Eu ensinei ele a agradar. Mas ele podia me dar um urso cheio de bombom e dar uma outra coisa pequena para a menina, que ele estava indo conhecer ainda. Então, assim, meu filho aprendeu a ser carinhoso, a ser amoroso. E isso é da família, é o meio
que desenvolveu isso nele. Ele tem isso e desenvolveu. Porque a gente fala que o meio, a família e a escola, o meio social, ele vai desenvolver o que o cara já é. E aqui dentro tem o livre-arbítrio, né? Ele vai aprender e ele vai escolher se é aquilo mesmo que ele quer ou não. Se ele quer continuar sendo como ele é, se ele quer aperfeiçoar o que ele é, se ele não quer, se ele quer aprender o que o meio ensina. Então esse lado romântico, esse lado ser bom para as meninas, de ser respeitoso, ele teve um fundamento família. Ele aprendeu isso dentro da família. Mesmo que ele já viesse assim, um espírito respeitoso. Mas se ele vivesse num lugar onde não houvesse o respeito, talvez a escolha dele não seria essa. Então ele agrada as meninas, hoje ele está com uma namorada há 1 ano. Não é um garoto de ficar pulando de galho em galho, de ficar com um monte de menina. E a molecada de hoje, na idade dele, não quer nada sério. Até homens não querem nada sério. Então é de surpreender que ele com 27 hoje, ele queira um relacionamento sério. Ele namora com a menina. Os dois vivem para o trabalho e para casa. Não é para palhaçada, não ficam. Tem toda a liberdade do mundo hoje de fazer tudo o que ele bem entende. O mais que ele faz é voltar para casa. E o que eu fiquei sabendo que faz, que eu não aceito, mas quem sou eu agora na fila do pão para aceitar, é a bebida. Diz que ele bebe. E que de vez em quando ainda fuma cigarro também. Isso daí é coisa que eu não ensinei. É uma escolha dele. É vício que veio no espírito dele e ele abraçou a causa. O livre-arbítrio sendo usado de forma errada. Se hoje ele estivesse perto de mim e falasse eu vou fumar cigarro, ia ser uma treta do caramba. Porque eu, sargentona, jamais ia deixar ele fumar. Então, assim, são coisas que, como mãe, a gente não quer que faça. Porque faz mal. E aí a gente usa do extremo do poder de mãe. Eu sou sua mãe, eu mando e você me obedece. Eu não aprendi a ser de uma outra forma. Eu estou tentando, através dos estudos, não ser assim. Mas eu não tenho mais filho, não tenho mais aluno, então hoje eu vou aprender para uma próxima encarnação. Né? De saber falar o não. Sem ser agressiva, sem ser autoritária, como a gente viu no texto de ontem isso. Eu estou tentando aprender, porque às vezes fica aquela situação, né? Poxa, mas você vai fazer o que é errado? E você é meu filho, eu não te ensinei isso. Então dá um conflito na mãe também, não é fácil, né? Aí a gente cai na parte de que eu estou como mãe e ele está como filho, mas eu sou espírito e ele é espírito, nós somos filhos de Deus. E nós estamos fazendo papéis. E cada um tem o seu livre-arbítrio. Apesar dos conhecimentos que a mãe passou, ele tem o livre-arbítrio de escolher algumas coisas que não foi o que a mãe ensinou. Assim como eu também escolhi coisas que não foi só minha mãe e meu pai que me ensinaram. Não foi por falta de amor, de carinho, de atenção, de estar perto, que eu perdi o carinho, o amor do meu filho, o respeito dele. O que me fez perder, até agora que eu tenho compreendido, é o meu autoritarismo. É o de falar com autoridade. Eu sou mãe. Eu mando, você obedece. Aqui é minha casa. São as minhas regras. E isso, às vezes, eu ia até pro lado do pai dele. Quando o pai dele também queria fazer o que não devia, eu chegava junto. Falava, opa, peraí. Né? Aqui é família, aqui não é a casa da mãe Joana. Então, eu sou, dentro dessas 3 questões aqui, aquela que critica demais e elogia de menos. Se é um parâmetro para desequilibrar a balança da boa convivência, então a minha balança está lá embaixo. Porque eu critiquei muito. Tudo é crítica, tudo é crítica. Né? Se isso daqui tem que ficar aqui, é aqui que vai ficar. Tirou daqui, por que tirou daqui? Por que colocou ali? Então eu sou carne de pescoço de galinha, como falam por aí, né? Carne de pescoço. Muito. Eu critiquei demais e isso vem dentro da escola, isso vem dentro de casa. A minha função sempre foi criticar, apontar os erros, mais do que mostrar as qualidades. Não que eu não mostre as qualidades, não que eu não elogie, mas é mais crítica do que elogio. E você? Na outra pergunta, tem sido grato ao familiar que ele tem feito à família? Isso daí eu fui. Por mais que eu criticava, eu sempre dizia que eu amava,
que eu sou grata a Deus por ter um filho, que eu sou grata a Deus por ter tido um marido, eu sou grata a Deus por ter meus amigos. E hoje, então, mais do que nunca, a palavra gratidão não sai da minha boca. Isso daí eu vim treinando, é que nem Deus abençoe. Eu escutei uma pessoa falar, né, no trabalho onde eu estava. Tudo ela falava, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu achava assim, tão estranho, né? A pessoa, tudo ela fala, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas eu fui pegando o jeito dela e comecei a fazer isso, treinando falar. A princípio fica parecendo falsidade, porque não é da gente, a gente não sabe falar, então a gente vai exercitando. A princípio, quando eu falava para alguém, Deus abençoe, ficava parecendo que eu estava forçando a barra. Hoje não, hoje já sai espontâneo, hoje sai como se naquela fala eu pudesse realmente estar abençoando, desejando o melhor para aquela pessoa. Então, junto com esse Deus abençoe, veio a palavra gratidão. Então, já há muitos anos que eu coloquei essas duas palavras, né? A bênção e a gratidão, na ponta da língua. Então, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa para alguém, Deus te abençoe, obrigado, Deus abençoe. As duas, a bênção e a gratidão, elas saem juntas. E vou contar um detalhe. É maravilhoso, porque a sensação que dá, pelo menos para nós que somos espíritas, a sensação que dá é que junto com aquela palavra obrigado, junto com aquela palavra bênção, você se preenche dessas palavras. Você se preenche de bênção. Você se preenche de gratidão que te deixa mais, não é nobre, mas uma pessoa, você se sente uma pessoa melhor. É muito gostoso, é muito gostoso. Depois que você vai exercitando, que você vai entendendo o soar daquelas palavras, a forma que você diz, como sai de você, como chega no próximo, é um mecanismo muito gostoso. É praticamente um passe. Você dá a energia e você recebe. Esse mecanismo da bênção e da gratidão juntas é show de bola. E essa eu posso dizer, não que eu tenha feito muito no início da minha vida, mas depois que eu me tornei espírita eu fui exercitando, depois que eu vi essa moça que trabalhava comigo e falava Deus abençoe para tudo, eu fui exercitando mais e cheguei até aqui. E hoje eu sou aquela pessoa que tudo eu falo, Deus abençoe, obrigado, gratidão. Não sai da minha boca essas palavras. E não é suando falso. Hoje sai realmente pelo coração. E como eu falei, é um mecanismo de energia. À medida que eu mando, eu também recebo. Quanto mais eu falo, mais eu recebo. É muito gostoso. E o terceiro, o que posso fazer hoje para melhorar o meu apreço pelos meus familiares? A Patrícia hoje, o que ela tem feito pelos poucos que ficaram, porque a maioria já desencarnou ou está morando longe, eu não tenho contato, pelos que estão mais próximos, a Patrícia hoje ela tem se dedicado. Porque eu me dediquei a vida inteira para o trabalho, eu me dediquei a vida inteira para casa, eu me dediquei a vida inteira para aluno, para a vida das pessoas, mas para o bem-estar das pessoas, físico, se tem o que comer, se tem o que vestir, se está estudando, se está progredindo, mas eu não investi no sentimento das pessoas, eu não investi para que as pessoas gostassem de mim, porque eu achava que eu fazendo tudo por todo mundo, as pessoas iam gostar de mim, pelo menos por gratidão. E aí eu caí do burro, porque não é assim. Você tem que cativar o coração das pessoas. Você podia deixar até sem comer, como acontece com as mulheres que são mães de marginais. Elas batem fisicamente nos caras. Elas deixam passar fome. As casas são humildes, falta tudo. Mas ao mesmo passo que elas dão uma surra nesses caras, ao mesmo tempo que elas deixam eles de castigo, se sair uma briga na rua, elas vão lá e defendem eles com unhas e dentes. Meu filho,
Ou seja, elas cativam o filho pelo amor. Elas fazem com que eles amem e não sintam gratidão por elas. O cadeiro, o marginal, o bandido, ele não sabe o que é gratidão. Até porque ele é ingrato com o próprio sistema. Ele quer prejudicar as pessoas porque ele se sente prejudicado. Então ele é ingrato. Ele é ingrato até com Deus. Então a mãe não ensina o filho a ser grato, mas ela ensina a amar aquela criatura. Assim como ela defende ele com unhas e dentes, mesmo ele estando errado, ele também vai defender a mãe. Por amor. Acaba tendo amor. Ah, Patrícia, e aí então? O que nós vamos fazer? A mesma coisa? Eu estou procurando resposta ainda, gente, mas eu cansei de ver aluno meu que eu tinha vontade de pegar a mãe, e só Jesus sabe que eu tinha vontade de fazer com a mãe, e o aluno chorava na sala de aula me contando as coisas que a mãe fazia, e aí eu falava, eu vou conversar com a sua mãe. Não, professora, não dá bronca na minha mãe, não. Ela faz essas coisas assim, mas eu acho que ela nem sabe o que ela está fazendo. Depois que ele chorava, se esgoelava, porque a mãe judiava dele, ele não queria que a gente nem chamasse a própria mãe na escola para poder dar uma chamada nela. Não é gratidão isso, é amor. Então, eu simplesmente, eu entro, né, em parafuso com algumas coisas que eu participei durante a minha jornada, que ainda não fazem sentido para mim. Porque dar tudo para um filho, que eu falo, não é só parte material, ter casa, comida, roupa, curso. Isso é obrigação do pai e a mãe dar, porque afinal de contas, se você pariu, você tem que cuidar. Mas dentro desse quadro de dar as coisas materiais, você fica preocupado, o cara não pode fazer um atim. Você já tá lá com dipirona e o anti-inflamatório na mão. Toma isso aqui, eu não quero ver você doente. Então, e aquele que é jogado lá no meio dos cachorros, que dorme, hoje você não vai dormir dentro de casa não, empurra a criança. Eu tive um aluno, gente, que olha, eu tô falando pra vocês que eu tive vontade, eu não posso falar do que, mas eu tive vontade, imaginem aí, meu aluno com um umbigo desse tamanho assim, ó, uma hérnia, aquilo ali se estoura, hemorragia interna, morre na hora, não dá tempo de socorrer não. Ele era o mais velho, ele estava na época com 10, não, ele estava com 9 para 10 anos, o outro que era do meio estava de 7 para 8 anos e o outro que era mais novo era de 5 para 6 anos. Cada um com um pai diferente, um era preto, um era moreno e o outro era branco. O meu aluno era o negro, o mais velho. Esse tinha uma hérnia no umbigo, que podia estourar a qualquer momento. Esse menino, ele era tido como o pior de todos, que é aquele que manda professor ir pastar, não pensa duas vezes, tal. Eu entrei na sala, dei uns pega nele no começo, fiz isso aqui, criticava, até chegar o momento de dar um elogio. Sempre foi assim, primeiro é chumbava de crítica, até fazer por merecer até um elogio. E aí esse garoto, uma vez, veio trazer para mim uma mãozinha, eu não tinha celular na época, uma mãozinha do Mickey que abraça assim, era só a mão do Mickey, que abraça um celular, um porta-celular. E aí ele trouxe uma notinha da loja e falou, professor, isso aqui eu não roubei não, isso aqui eu juntei dinheiro e eu comprei para a senhora, na lojinha de R$1, tá aí ó, marcado, R$1. E aí eu tenho essa mãozinha até hoje guardada. Meu aluno chamava Eduardo. Esse menino, ele cresceu no meio da violência. A mãe dele, como eu falei, um filho de cada homem, trancava ele para fora de casa junto com os irmãos quando ia encontrar com o macho. Os meninos iam para a rua, ela não sabia para onde eles iam, aonde eles iam dormir, como eles iam comer. Uma vez o irmão dele, do meio, o Gabriel, foi amarrado num toco de árvore aqui próximo, no meio do mato, porque estava roubando um cavalo. Bateram no menino até não querer mais, deixaram ele lá amarrado no toco de árvore.
E ele descobriu onde estava, foi lá desamarrar o irmão. Quando ele teve a hérnia, eu tive que brigar com essa mulher, mas foi uma briga tão estressante que quase deu cadeia, quase que deu polícia para as duas. Até a minha diretora entrar no meio e mandar eu sair de perto, porque ia dar, o negócio ia ficar feio, feio. Quando eu falo feio, muito feio mesmo. Porque ela virou para mim e falou assim, eu falei para ela, se a senhora não fizer a cirurgia desse menino, não for procurar uma forma de socorrer essa hérnia que ele tem, eu vou te entregar para o conselho tutelar. Que é o que eu fazia com grande parte dos pais quando eles não tinham compromisso com os filhos. É isso que eu estou falando. Eu fui treinada para criticar e pegar no pé. Então eu não escolhia quem. Se a mãe não estava dando conta, eu também pegava pesado em cima de mãe. Tanto é que eu tenho os pais têm um respeito muito grande por mim, porque eu sou aquela professora linha dura. E essa mulher chegou lá na escola, na hora que eu falei que eu ia chamar o conselho tutelar, caso ela não fizesse a cirurgia desse menino, que ela não procurasse um jeito de fazer a cirurgia, ela falou para mim assim, tomara que a senhora consiga, porque aí eu tenho 3 pragas para me livrar. O conselho vai e leva esses 3 trastes. Usou essas palavras, praga e traste. Gente, para uma Patrícia da vida, uma professora Patrícia da vida, não se deve falar nunca praga, traste, em relação a uma criança, porque eu virava o bicho, e eu virei. Aí minha diretora saiu de lá, Patrícia, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, graças a Deus que tem uma tábua aqui. Aí eu batia na mesa, socava a mesa. Graças a Deus tem essa mesa aqui. Eu saí de mim. Falei, pois eu quero uma cirurgia nesse menino. Eu vou exigir até o fim. Eu sei que eu fiquei exigindo, até que finalmente foi feita a cirurgia. Ele não falou obrigado pra mim. Ele sabia que eu estava por trás de tudo. É aquela velha história, você tá fazendo tudo e o outro não tem gratidão. Tudo bem. Mas teve a questão do negocinho lá do Mickey lá para poder segurar o celular, que ele comprou pra mim depois, lá na frente. Que foi praticamente falando pra mim, obrigado. É que ele era muito duro para ter que me dizer obrigado. Passou um bom tempo, eu fiquei sabendo dessa história do cavalo, do Gabriel, fiquei sabendo a história do outro menor, que foi para casa da avó, foi jogado fora, que ela não queria mais dentro de casa. Eles dormiam embaixo de barraquinha de doce, que tinha uma barraquinha de doce em frente a uma padaria no bairro próximo daqui. Quando o cara fechava a barraquinha, dessas que fica na calçada, fechava lá com aqueles, como é que chama? Não é todo, eu esqueci o nome agora, tem um plástico, né, que fecha aquelas barraquinhas. Eles iam para debaixo da barraquinha, os 3, e dormiam embaixo dessa barraquinha. Aí quando foi no último bimestre que o Eduardo estava comigo, eu chamei, ela chegou na escola de cabelo Canicalon. Na época Canicalon era caro pra caramba, não era qualquer um que tinha não. Aí ela sentou lá na reunião, virou para mim e falou assim, professora, lá em casa nós estamos passando fome, a senhora não tem como arrumar um gás para nós, não? Aí eu, mais uma vez, bati na mesa, fiquei muito brava. Falei, engraçado, não tem dinheiro pro gás, mas pro Canicalon a senhora teve, né? Engraçado isso daí, esse troço que tá na tua cabeça aí vale muito mais que um botijão de gás. Aí, na frente de todos os pais, foi aquele pega pra capar e tal. Quando veio, o garoto veio, porque eu não deixava os alunos ficarem comigo na minha reunião. Depois que todos os pais saíram, aí o menino veio, o Eduardo veio. Professora, a senhora falou que a minha mãe, não sei o quê, a senhora chamou minha mãe, ele não usou a palavra pilantra, mas alguma coisa assim, né? Ele veio defender a mulher. A senhora humilhou minha mãe aí na frente de todo mundo, na reunião e tal. Eu falei, eu humilhei? Ela veio pedir gás, Eduardo. Você viu aquele negócio na cabeça dela? Aquilo lá custa caro pra caramba. Ela tá deixando de fazer vocês comerem pra ela ter um negócio daquele pendurado na cabeça. E tá certo isso? E ele veio defender a mãe. Então, assim, pelo tempo de vivência, de sala de aula, as experiências que eu tive, eu via que não é o que você dá. Porque tem mães que não dão e ainda tira. Explora os filhos, bota filho para pedir esmola. O Eduardo, o Gabriel, os dois já estavam pedindo esmola, roubando, furtando, usando droga. Teve um período que eles cresceram, que eles passaram a ser aviãozinho. Depois,
Quando chegou aos 18 anos, o Eduardo veio me procurar na escola. Chegou na escola, professora, a senhora precisa me salvar. Eu estou pedido entre a polícia e os bandidos. Eles querem me matar. Com 18 anos, sem unha, sem dente, todo lascado em droga. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tentei, ainda tentei. Tentei com religiões, tentei com clínica, mas 18 anos. E eu não sou a mãe. E cadê a mãe? Ele defendendo a mãe até o final, mesmo com 18 anos. Aí ele veio na porta de casa, no meio da minha correria, um dia de neblina, tava um frio lascado, uma garoinha chata. Eu falei, agora eu vou ser assaltada, eu não reconheci que era ele. Aí ele atravessou a rua, professor, espera um pouco. Quando ele chegou bem perto é que eu fui ver, porque tinha neblina, não dá para enxergar. Aí eu vi que era ele. Aí ele falou, eu vi que a senhora estava chegando aí, eu preciso me despedir da senhora, que eu vou embora e eu não volto mais. Eu falei, mas você vai para onde? Aí ele falou, tá desativando. Eu falei para ele, tá desativando a Cracolândia. Você quer ir pra Cracolândia? Tá desativando lá. Ele falou, é pra lá que eu vou. Morrer aqui ou morrer lá, pra mim tanto faz. Eu vou morrer, professor. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, se eu pudesse, eu te colocava dentro de casa. Quando você era pequenininho, eu até quis, meu marido não quis. Eu podia ter te criado, eu podia ter lutado na justiça pra você ficar comigo, mas meu marido ficou com medo por causa da sua família. Depois ele voltou a defender a mãe dele novamente. Aí eu falei pra ele assim, ele virou pra mim e falou assim, professora, você foi a única que me ensinou a ter limite. Eu falei, se eu tivesse ensinado a ter limite, você não tava desse jeito. Aí ele pegou e falou assim, professora, a senhora ensinou, mas a senhora não foi a única. Eu não fiquei só com a senhora, eu ficava 4 horas com a senhora. E as outras 20 horas, onde que eu ficava? Mas ainda assim, eu sou grato à senhora, por tudo que a senhora fez por mim. Eu posso te abraçar? Eu, é lógico. Ele fedendo. Eu abracei, mas eu não senti cheiro naquela hora. E ele se despediu de mim mesmo, porque depois de algum tempo eu vim saber que pegaram ele, mataram ele em Guarulhos e jogaram ele no meio do mato. Eu perdi um aluno assim, defendendo a mãe dele, mesmo ela não valendo absolutamente nada, gente. Desculpa a minha sinceridade, mas para mim até hoje é isso. Eu sou uma pessoa meio endurecida mesmo. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas nisso aí ainda dói muito. Porque eu podia, talvez, ter salvo a vida desse moleque, sim. Mas a mãe não. A mãe fazia o sistema contrário. E ele amava a mãe. E ele defendia a mãe. Mesmo não valendo absolutamente nada. Do meu ponto de vista. É isso. Então, essas histórias assim, que nem o De Luca coloca, né? Você se dedica e tal. O que eu tenho procurado fazer hoje é isso, é me dedicar ao coração, porque eu me dediquei às pessoas, o bem-estar delas. Os namorados, eu deixei todos eles bem, eu arrumei só cara falido, só cara estraçalhado por separações, que estavam recomeçando suas vidas, deixei todos eles bem. Financeiramente, equilibrado, mas aqui dentro não mexi com nenhum deles, não deixei saudade em ninguém. É isso, é o que ficou da Patrícia aqui, né? Tentando aprender a tocar o coração, porque tudo eu faço, tudo que der para mim fazer eu faço, mas o coração das pessoas é difícil você alcançar, é difícil você fazer as pessoas realmente gostarem de você, porque nós trazemos uma série de coisas mal resolvidas no nosso íntimo, no nosso espírito. E se a gente não resolve isso, nós não conseguimos dar um próximo passo. Espero que eu tenha colaborado com alguma coisa. Eu sei que eu mais complico do que ajudo, né? Mas a reflexão é essa, é como a gente atinge o coração das pessoas. Como que a gente pode enxergar com o coração, como é que a gente pode agir com o coração e como é que a gente pode tocar o coração. Porque matéria, a gente trabalha, ganha dinheiro, compra, paga. Mas e o coração? Como que a gente pode realmente fazer as pessoas sentirem a nossa falta? E não a falta daquilo que a gente dá e oferece para elas. Já pensou? 2 velhinhos, no fim da vida, juntos. Já não tem mais sexo, já não tem mais corpo saudável. É dor, é doença. Se os 2 velhinhos estão juntos, é
porque tem amor, é porque tem sentimento. O que é que eles conseguiram para chegar até o finalzinho da vida juntos? Para ter esse respeito, esse amor, esse companheirismo. Alguns casamentos terminam, daqui a pouco tem uma recaída na cama e volta. É sexo. Alguns casamentos terminam, aí desequilibra financeiramente, volta junto, equilíbrio financeiro. É o dinheiro. Mas o que faz duas pessoas ficarem juntas? Sem dinheiro, sem casa, sem saúde, não precisa ter nada. Só precisa estar junto. Eu vi agora no meu aniversário isso. Eu estou aprendendo agora. No meu aniversário não tinha praticamente nada para oferecer. A gente sabia que ia enfrentar um calor tremendo dentro da minha casa, porque ela é acolhedora no frio, mas no calor aqui é calor pra caramba. E veio aquela meia dúzia de gato pingado, passar um calor lascado, algumas horinhas junto comigo. Por quê? Se eu não vou dar nada, se eu não vou oferecer nada, se não é por nada, só vieram por mim. E isso deixa a gente num sentimento assim maravilhoso. É muito mais gostoso do que a própria gratidão, que a gente fica buscando a gratidão a vida inteira. Aí eu faço tudo, a pessoa não sabe falar nem obrigado. A gente acha que isso é o máximo do amor, né? A pessoa pelo menos ser grata daquilo que a gente faz por ela. É amor com amor. Aí sim, você gostar e a pessoa gostar. Esse é o auge. E o auge maior que nós devemos ainda chegar é o amor verdadeiro. Porque ainda esse amor de estar junto, sem ter nada, né, para ganhar com isso, é o princípio do amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro mesmo é aquele de Cristo. Aquele sim. Fez. Todo mundo que tem gratidão, que tem amor. A gente ama a Cristo, talvez sem nunca nem ter visto ele. Talvez eu não estava lá na história, lá atrás, quando ele esteve aqui presente fisicamente. Mas eu amo Cristo, como é que pode? Já pararam para pensar nisso? Se a gente ama alguém que a gente talvez não tenha nem visto, é porque ele deixou um legado, é porque ele deixou algo de bom. E é isso, nós temos que tentar fazer o máximo, se dedicando às pessoas, deixando o melhor para dentro delas, para que elas sintam falta, para que elas nos queiram bem, aonde elas estiverem, lembrar de alguma coisa boa que nós fizemos. É isso que todos os espíritos falam. Quando você desencarnar, o que você deixou? E o que você levou? Você não vai poder levar nada material. Quando você estiver desencarnado, você vai estar lá do lado do teu caixão, lá, vai estar todo mundo em volta do teu caixão. Essa filha da mãe fazia isso, vai estar tudo te xingando. Ou eles vão estar lá tudo falando, ela vai fazer falta, porque ela fazia isso que era gostoso, ela fazia aquilo que era bom, ela fazia aquilo outro que fazia a gente dar risada. Quais são os comentários que as pessoas vão fazer quando a gente desencarnar? É nessa busca que eu tô. Porque eu acho que o caminho é mais ou menos esse. É o que você está deixando aqui dentro, de cada um que está com você. Essa é a sua importância no mundo. É o que você está deixando no coração de cada pessoa.